Olá, mulheres inteligentes! Sejam bem-vindas a mais uma aula da série Salvando Seu Relacionamento com a Numerologia. Hoje nós vamos falar sobre como salvar o nosso relacionamento usando os 7 segredos numerológicos, mas o tema específico é o número 7. Ele traz sorte para o nosso relacionamento? Eu sou a Maria Cristina Rosa, sou psicóloga, numeróloga e a gente está aqui para ensinar 7 segredos numerológicos que vão turbinar o seu relacionamento. Vem conferir comigo. Então, hoje nós vamos ver a relação que as pessoas fazem entre o número 7 e a sorte, porque tem muita gente que faz a relação entre as duas coisas há muitos e muitos anos, há muito e muito tempo. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? E por que é importante para nós saber desses detalhes? Você vai entender isso também e vai poder tirar partido dessas incríveis informações que são reveladas pela numerologia. E vai entender como ter sorte de verdade na sua vida. Puxa, tudo que a gente quer é ter uma vida cheia de sorte, né? Mas nós vamos fazer isso compreendendo o lado mágico, entre aspas, do número 7, né? E como essa mágica, de novo, entre aspas, acontece. Mas antes de começar, sempre eu vou te pedir, pegue papel e caneta para anotar todas as coisas que você puder anotar, porque é muito importante a gente, ao longo da nossa vida, ir construindo uma coleção de ensinamentos que podem nos ajudar ali na frente. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como que isso aconteceu comigo. Olha só o estado desse caderno, ó, cheinho de ensinamentos que eu venho desde sempre escrevendo, anotando. Olha o estado desse caderno também. Olha, porque 30 anos que eu escrevo e leio e releio e vou aprendendo uma quantidade de coisas. Aqui, outro, ó, cheio de papelzinho, quantidade de coisinha escrita. Tudo isso porque quando nós colecionamos ensinamentos, nós teremos sempre a oportunidade de estar revendo e de estar reafirmando em nossa mente conceitos importantíssimos, né? Ensinamentos que nos fazem mudar a nossa vida, nos levam a ter práticas muito mais eficientes e nos levam à felicidade. E nos levam, então, a ter sorte. Assim, dito isso, nós vamos começar o nosso assunto. E eu peço para você compartilhar, né, essa live, essa aula, porque nós precisamos de difundir mais todos esses conhecimentos que nos libertam, porque nós temos hoje muito sofrimento nos relacionamentos, porque as pessoas não estão sabendo como fazer para se reconciliarem, não é, para voltarem a ter equilíbrio e para amadurecerem a si mesmos, né, enquanto pessoas, para que possam ter relacionamentos maravilhosos. Então, por favor, compartilhe e veja as outras lives, siga esse conteúdo, porque, como eu disse, quando a gente escreve ensinamentos, nós colecionamos muitos ensinamentos, né? Muitas informações, muita sabedoria. A mesma coisa, vamos ouvir as aulas mais vezes, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre o 7 aí ao longo da história, né? O número 7, se você for na internet, você vai achar essas coisas aqui, ó. O número 7 faz parte da lista dos números mais populares do mundo. Eles têm bastante destaque. Ele é considerado um número da sorte em praticamente todos os países do mundo que têm influências cristãs, judaica ou islâmica também. O número 7 é o algarismo que representa a espiritualidade,
é o número da perfeição, e que integra o mundo, né? Integra o mundo, esse número da perfeição. É o símbolo da totalidade do universo em transformação. Assim, a gente vê, por exemplo, 7 são os dias da semana, 7 cores, né? As cores do arco-íris, são 7 maravilhas do mundo. Enfim, o número 7 está envolvido aí em muitas coisas. O mundo foi criado em 7 dias, enfim. E também, o número 7 ele é considerado sagrado e perfeito e poderoso. Quem afirmou isso foi Pitágoras, né? Que eu já expliquei aqui nessas aulas, que foi ele que trouxe para o Ocidente esses conhecimentos numerológicos. Ele é o pai da matemática aqui no Ocidente. E ele, então, afirmou isso. O número 7 é sagrado, é perfeito e poderoso. É o número por excelência. Por quê? Porque ele indica o processo da passagem do desconhecido, aliás, a passagem do conhecido para o desconhecido. Olha, nós vamos ver o que significa isso, né? Então, agora sobre a sorte. A sorte é algo que todo mundo quer, né? Mas poucos têm. Hoje em dia, então, pouca gente está com sorte, né? Mas não é porque a sorte é jogada em cima da cabeça de cada um. Não, é porque a sorte, poucos sabem como a obtém, né? Todos querem também um bom relacionamento, mas também não sabem como obtê-lo. E é isso que nós vamos compreender hoje. A gente vai falar de sorte, vai falar de relacionamento, vai falar de número 7, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? A pergunta, o número 7 traz sorte para o relacionamento? Nosso tema de hoje não é de jeito nenhum um estímulo a crendices, tá? Não vai adiantar, por exemplo, você colar o número 7 no retrato dele, né? E ficar esperando o relacionamento ficar perfeito, ficar maravilhoso. Porque o 7 é o número da perfeição. Então, o 7 é o número da perfeição. Aí você querendo um relacionamento perfeito, vai lá e cola um 7 na fotografia dele. Ó, cuidado, porque de repente, né, ele vai ficar se isolando, vai ficar quieto, vai ficar calado e você não vai entender nada, né? E poderá até chegar para você e terminar tudo. Então, é algo bastante perigoso a gente trabalhar com os números dessa forma, sem nem conhecer o que significam, né? Então, acaba colocando os pés pelas mãos. E a sorte que estava procurando, a sorte se vai, né? E também, aí você pega e vai falar que número 7 dá azar, né? Por quê? Porque não entende exatamente o que significa esse número e como aplicá-lo para que a gente tenha, então, uma vida boa e, consequentemente, bons relacionamentos, né? Assim, nós podemos dizer que o nosso tema de hoje é uma descoberta, né, de como o 7 pode nos levar a salvar os nossos relacionamentos, a melhorá-los, a fazer com que eles se tornem muito bons, né? O 7 é muito mais do que uma crendice, é uma certeza que desperta confiança, porque a verdadeira magia, ela não acontece ao acaso, ela é feita por aquela pessoa que tem conhecimento. Então, quem tem conhecimento sabe produzir coisas boas em sua vida, né? E o número 7 é o conhecimento que leva à perfeição e que leva à sorte. Isso é da maior importância que a gente compreenda, né? E por quê? Quem tem conhecimento e quem tem o 7, já que o 7 é o número do conhecimento, né, tem a experiência dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 7. O 7, quando a gente já chegou a compreender o 7, porque a gente compreendeu todos os outros, então o 7 é um número perfeito, porque tem todos os conhecimentos lá já dentro dele, né? Então, para quem quer entender o 7, vai precisar estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 7,
tá certo? Então, 7 é sabedoria, é espiritualidade. E a espiritualidade é que nos dá o acesso ao desconhecido, né? E a gente tem acesso à intuição e a gente pode acertar muito mais. Mas por que que o número 7 é o número da espiritualidade? Porque o mundo do pensamento é o mundo espiritual, é o mundo da espiritualidade. Então, todas as vezes que a gente vai, pela razão lógica, analisar uma série de coisas, a gente está no mundo do pensamento. E todas as vezes que a gente começa a buscar conhecimento, vai estudar e vai adquirir informações, o que vai acontecer? A gente vai sair do conhecido para o desconhecido. Então, nós vamos ter acesso a muita coisa que a gente não sabia antes. Então, viu que não tem nada de sorte cair na cabeça de alguém, né? Assim, com essas explicações, o que a gente vai ver? Que o 7, ele tem muitos benefícios se nós soubermos usá-lo em nossa vida. Eles nos trazem bastante benefícios. Por exemplo, aprender condutas mais sábias e mais eficientes para conduzir o nosso relacionamento. Então, se você quiser conduzir o seu relacionamento com mais sabedoria, você vai precisar de usar o número 7 com todos os atributos que ele tem, para você, então, estar preparada para agir com aqueles desafios que chegam para você, né? Então, você vai poder acabar com seus medos, com suas cismas, olha quanto benefício que tem, né? Vai poder educar seus padrões reativos e negativos pelo conhecimento de como vai fazer. Porque nós somos muito reativas, nós somos pessoas reativas, ficamos com raiva e respondemos mal, e brigamos, e xingamos. Isso tudo é reatividade, e isso tudo nos atrapalha imensamente e transforma nossos relacionamentos numa arena, né? Isso não é conveniente. Então, o que a gente precisa é educar nossos padrões negativos, não é? Como? Adquirindo conhecimento. O meu objetivo aqui é justamente esse, né? De capacitar a agir com mais sabedoria, com mais inspiração. Não é muito legal isso? É bom demais, né? Gostaria que muitas e muitas pessoas pudessem estar ouvindo essas informações. Por isso que eu peço para compartilhar. E assim, por meio desses ensinamentos todos, a gente pode vir a ter um relacionamento muito melhor, né? E uma vida muito mais gostosa, muito mais próspera. Todo mundo, mas não sabe como fazer, porque querer só não é poder, né? Nosso querer não é saber. Então aí a gente fica pensando que é muito útil, né? Buscar os estudos, né? Eu te pergunto, você já tinha pensado dessa forma antes? Você já tinha tido antes a necessidade de buscar informações que podem te ajudar, né, a resolver as suas questões aí de relacionamento, as suas dificuldades? Deixa nos comentários aí pra gente, né? Porque eu vou querer saber, tá? E por que usar o 7 nos relacionamentos? Então, essa pergunta é boa, né? Porque aplicando os atributos do 7, você vai poder passar a ver o seu relacionamento de uma perspectiva mais elevada e mais profunda. Vai ter diretrizes sábias, né, para conduzir e salvar o seu relacionamento. Você vai poder corrigir desgastes, vai poder evitar que ele se deteriore e termine, saber como mantê-lo positivo e forte, vai poder elevar a sua autoestima e a sua confiança. Gente, olha quanta coisa nós podemos conseguir só pelo fato de estar buscando informações, né? Porque abre a nossa cabeça, não é assim? Então, nesse caso, já que já chegamos até aqui, fica até o final, né? Porque você vai poder compreender inteiramente essa questão que a gente está comentando. E você vai poder também anotar os pontos que achar mais importante e vai poder tirar suas dúvidas no chat. Ó, eu já mostrei no início os meus cadernos de anotações de ensinamento. Olha a quantidade. E você vê que são cadernos velhos, bem usados, porque
ó, cheinho de coisa escrita, né? Porque a gente precisa de ter uma coleção de ensinamentos que nos libertem, né? Então, antes de falar mais do nosso assunto, eu quero dar 2 exemplos, assim, na minha vida, que pessoas que eu acompanhei, né? Esse primeiro exemplo que eu vou dar, eu acompanhei longo tempo. Então, era assim, a pessoa, né, o homem, no caso o companheiro, o perfil, ele tinha um perfil assim, pessoa super interessante, uma pessoa alegre, bem-humorada, muito inteligente e também uma pessoa pacífica, entre aspas, e uma pessoa que gostava da sua liberdade. Então, não era uma pessoa para ficar amarrada com alguém, né? Então, uma pessoa inteligente, pacífica, pessoa admirável, no entanto, prezava não ser livre, gostar de liberdade não é defeito não, tá? Mas era uma pessoa muito sensual, muito sexual. E também pendeu para bebidas e posteriormente para drogas, né? E o que aconteceu na vida das pessoas? Casou 3 vezes, mas eu não vou falar dele, vou falar das mulheres. 3 casamentos. O primeiro durou questão de 1 ano, assim, 1 ano e pouco, nasceu o filhinho, e de repente esse casamento terminou. E a pessoa tirou até o filho da família e ficou, assim, realmente inimiga. Os outros 2 casamentos, um durou uns 2 anos ou 3, também teve um filho, e esse casamento também acabou. E esse casamento aí teve muita confusão, né? Bebida, droga, etc. E as mulheres, no geral, assim, vitimismo, passividade ou então abandono, né? É complicado, porque as pessoas pegam um perfil assim masculino e são reativas, ou então são passivas, isso não vai dar em nada, né? Porque pela reatividade vem as brigas, né? Muitas brigas, a violência, enfim, né? Acabou mais um relacionamento. Aí veio o terceiro relacionamento. O terceiro relacionamento também aconteceu uma quantidade de coisas, né? E sempre tendo que alguém interferir, porque as coisas chegavam a ficar graves. Porém, esse terceiro casamento, a terceira esposa não o abandonou. Ficou ali firme até o final. Ele faleceu, né? Veio a falecer porque de tanto beber e tanta coisa, ela não abandonou. Então, onde tem mais amor, provavelmente a pessoa não vai embora, né? O que eu quero mostrar com esse perfil? Desde lá a primeira esposa, né? Se essas esposas tivessem, ao invés do padrão de reatividade, tivessem a sabedoria de como agir quando encontra alguém com esse perfil, poderia ter outros resultados, provavelmente, né? Mas não foi o que aconteceu. Agora, outro exemplo, né? Aí eu vou falar dela porque ela procurou, né? As 3 esposas do caso anterior, elas não procuraram autoconhecimento, não procuraram ajuda especializada, não procuraram nada, né? A terceira quis ajudar, mas ela não procurou ver o que ela fazia que podia levá-la a ficar pior, né? Enfim, as pessoas vão pelo lado errado, as pessoas vão pelo lado emocional, as pessoas vão pelo vitimismo e não conseguem se resolver. Já esse outro caso, a pessoa muito inteligente. O marido também tem esse perfil de liberdade, o gosto dele é fim de semana estar pescando com amigos, não quer dizer que seja todo fim de semana, mas comumente gosta, né? E tem filhos, né? É uma boa pessoa, é um bom pai, mas
Enfim, ela começou a ficar infeliz, né? Porque começa a haver briga, porque ela quer que ele fique, ele quer ir, e aquela situação. Só que ela procurou ajuda. Ela veio, fizemos muitas consultas, né? Fizemos a numerologia. Enfim, o que aconteceu? É uma pessoa que procurou ajuda, procura ler livros, procura terapias, procura uma série de procedimentos que a transformem. Porque o marido é um bom pai, os filhos adoram ele. E ela a família. Então, o que ela fez? Ela investiu. Ela investe, né? No equilíbrio dela para saber lidar com a situação. E ela agarra, ela trabalha, ela tem um negócio próprio, ela mantém a família, porque ele não é muito chegado. Então, gente, quem tem um perfil de liberdade vai gostar de estar com amigos, vai gostar de beber, vai gostar de um monte de coisa. E se a gente não souber lidar com esse tipo de pessoa, o casamento vai por água abaixo, né? O relacionamento, enfim. Como fazer, não é? Por que a gente conta essas coisas? Para mostrar que quem busca conhecimento se resolve a circunstância. E é isso que nós precisamos, né? Mas olha, o que acontece quando começam os desafios nos relacionamentos? No geral, as pessoas se vitimizam, né? Como eu expliquei, e se atrapalham, né? Então aí fica aquela prisão, elas ficam presas no mundo emocional, agarradas com raiva, com desejo de vingança, com acusação, com condenação, ficam só falando coisas negativas das pessoas, da outra pessoa, né? Então, os conflitos, eles não cessam, né? Xingamentos, né? Brigas, até que vem a separação de alguma forma. E os relacionamentos se complicam, né? Os problemas se agigantam, as separações acontecem. E qual o maior perigo do mundo, né? Para os relacionamentos? É justamente agir impulsivamente, né? Agir emocionalmente, que são os padrões reativos. Sem sabedoria, sem tato, sem conhecimento de causa. Então, se a pessoa se torna uma pessoa alcoólatra, a outra não sabe nada como lidar com uma pessoa desse tipo e vai xingar e condenar e vai brigar, não vai resolver, vai empurrar a pessoa ainda mais para aquela circunstância, né? Olha como é complicado, né? Qual o melhor caminho a seguir quando começam os desafios de relacionamento? Então, embarcar no mundo emocional e ficar lá e ficar de vítima, é isso que eu expliquei, né? Agora, se interessa por encontrar um caminho, então qual que é o melhor caminho, né? O melhor caminho é procurar informações, né, sobre os tipos de personalidade que existem, os seus comportamentos. E, se for o caso, os tipos de desvios de personalidade também, né? Porque naquele primeiro exemplo que eu dei, aquele senhor, ele acabou se transformando num psicopata. Muito complicado para conviver com uma pessoa psicopata, sabe? Porque a pessoa não tem o controle como a gente tem. E isso, a pessoa não era assim, ela foi adquirindo ao longo do tempo, através dos seus vícios, né? E também das suas dores emocionais que vinham de infância, segundo a minha pesquisa. E a pessoa não soube se harmonizar, as mulheres com quem se relacionou também não souberam lidar com a situação, não procuraram ajuda e no fim você não tem canto para chegar na pessoa, né? Então, procurar informações sobre os tipos de personalidade, os seus comportamentos, as melhores estratégias para cada situação. Então, procurar entender isso e aplicar o conhecimento que adquire, não é? Porque se a gente tem conhecimento e aplica ele, não tem erro, nós vamos ver a mágica acontecendo. Mágica entre aspas, né?
Porque o que é magia? Eu pegar uma informação, aplicar na minha vida e produzir um resultado. Ali o milagre é a sorte que eu produzo na minha vida. A sorte é um resultado, né? Então, o que tem a ver o número 7 com salvar relacionamentos? O número 7 é sagrado, é perfeito e poderoso, conforme disse Pitágoras. E é também considerado um número mágico, como eu já expliquei. É um número místico por excelência, porque vai além dessa coisinha aqui que a gente está acostumada, né? Assim, nós precisamos, então, buscar a sabedoria, que é a perfeição do 7, é essa. A gente buscar sabedoria e se aperfeiçoar. Aí começa a iniciar esse processo de sair do que é conhecido, que não tem jeito, para o desconhecido que nos traz a solução. Então, olha que coisa bela é a gente adquirir conhecimentos que nos mostram essas coisas. Nós vamos poder sair do nosso mundinho de tristezas e de problemas, né? E de separações. O que quer dizer passagem do conhecido para o desconhecido? Quer dizer que você, para salvar seu relacionamento, vai procurar aprender alguma coisa que não sabe, né? Tipos de pessoas, tipos de relacionamentos, e vai agir de um jeito que não agia antes. Olha que maravilha! E vai se dedicar, vai se preparar, vai praticar e vai perseverar nesse novo caminho até conseguir o resultado que almeja. Aí, bum, né? A coisa acontece, a mágica acontece. Sorte é isso, é o resultado de um esforço estratégico, que é conhecimento mais prática. Deu para entender? Espero que sim. Sabia que o 7 tem outros atributos que você precisa conhecer? Pois é, só que a gente não consegue dar todos os conhecimentos numa aula só, né? Por exemplo, você sabia que o 7 nos dá acesso ao mundo espiritual? Vai que não, né? E, enfim, tem muito mais informações a respeito disso. Então, como eu não consigo ensinar tudo numa aula só, eu falo, gente, continua me seguindo, continua participando, porque um pouquinho todo dia você vai aprendendo muitas coisas, não é? Porque sempre eu estou trazendo uma informação nova, ou pelo menos uma maneira nova de explicar a mesma coisa, porque alarga para nós, né? Então, eu estou vendo que a Aureliana está entendendo bem e tem coisa que não sabia. É isso aí, então tem que procurar informação, não é? Lembre-se, né? A vida é feita de escolhas. O que você quer para a sua vida? Por que eu estou perguntando isso? Porque o que vale mais, né? É buscar viver com sabedoria, salvar seu relacionamento, salvar sua vida, ou ficar aí perdida, né, em meio às emoções negativas que a gente acumula diariamente. Não é verdade? Mas aí você pode falar assim para mim: eu estou desiludida, estou triste demais com os comportamentos dele, e aí eu fico me perguntando se ele é o melhor para mim, e eu fico dividida mesmo, eu nem sei se vale a pena eu querer salvar esse relacionamento. Olha, pois é, a questão é a seguinte: salvar o relacionamento não significa nem que você vai ficar com a pessoa, e sim que vai resgatar, vai aprender, né, a transformar os padrões de comportamento que você tem, que não estão sendo eficientes, em comportamentos que vão ser mais efetivos, né? Então, repetindo, você vai aprender a transformar seus padrões que estão desalinhados e desequilibrados em padrões novos.
e você vai conseguir se relacionar bem com a pessoa. Isso é que salva um relacionamento. Pode ficar junto ou não depois, mas primeiro precisa salvar o relacionamento. Por quê? Se ainda for o caso de você achar que não quer ficar mais, vocês se resolvem com elegância, com equilíbrio, no amigável, sem precisar de litígio, não é verdade? Então, o que nos interessa, né? Nos interessa que se eu não me resolver com esse que não está bom, eu vou atrair outros iguais, até que eu aprenda a resolver a questão. Porque enquanto eu não resolvo essa questão que eu tenho dificuldade com ela, não adianta eu trocar de marido, não adianta eu trocar de patrão, não adianta eu trocar de nada, porque se eu não mudei, eu vou continuar tendo as mesmas experiências, até que eu entenda onde a minha imperfeição está trazendo para mim aquele tipo de situação. Ficou claro? Por isso, não se engane, antes de ficar trocando de parceiro e continuar passando por sofrimentos que não acabam, continue me acompanhando, né, e participando aqui das minhas aulas, aprendendo a usar os segredos numerológicos para saber o que fazer aí no seu caso específico, né? Porque os segredos numerológicos, eles são infalíveis, eles são ótimos para resolver qualquer situação, porque eles nos ajudam realmente a saber o que fazer, não é assim? Então, você precisa aprender como agir para resolver tudo. Você precisa de um plano, de uma estratégia boa. Se você nunca aprendeu nada disso em lugar nenhum, porque lugar nenhum ensina essas coisas, né? Muito ao contrário, nos aprisiona no emotivo e no emotivo negativo. Então, se você não vem aprender aonde tem a aula, como é que vai fazer? Mas lembre-se, antes você tem que abrir mão de uma coisa super importante. Não queira mudar ninguém, não queira mudar o seu parceiro, nem o seu companheiro. Você só vai ter problema e desgaste, né? E provavelmente vai levá-lo a se tornar pessoa pior, não é? Porque a pessoa só muda se ela quiser, ela não muda porque o outro quer que ela muda. Muito contrário, às vezes até entra em pirraça, sabe? E a segunda coisa, aprender do jeito certo o que precisa ser feito para fazer do jeito certo, não é verdade? Então eu te pergunto, você quer começar a usar o número 7 hoje, de um jeito certo para trazer sorte para o seu relacionamento? Para salvá-lo? Então eu vou te mostrar um pequeno passo para você começar a fazer. Nem que seja isso, mas você vai notar a diferença. Olha aqui um papelzinho escrito, ó. Não sei se está dando para ler, né? Mas aqui, ó, tem uma frase escrita 7 vezes. Então, eu te aconselho, pega um papel virgem, tá? Um papel novinho, que nunca foi usado. Você pode até usar um papel da cor rosa, que é o rosa é amoroso, o rosa é gentil, é delicado, né? Você pode pegar uma caneta rosa também, ou quem sabe até uma caneta dourada, que vai sair letras douradas, né? Para você escrever 7 vezes a frase: eu sou a luz que ilumina meu relacionamento. 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 7 vezes. Escreva 7 vezes. E você vai repetir 7 vezes, 3 vezes ao dia, durante 21 dias. Depois você me conta o que aconteceu. Mas, ó, se parar, esquecer um dia, vai começar de novo os 21 dias. Porque, gente,
aqui são segredos de usar os números, né? 7 vezes escreve. Por que vai escrever, Cristina? Porque escreveu, materializou. Está materializado no papel, está escrito, olha. Você compra um carro, você tem que ter um documento escrito, senão ele não é seu, né? Então você não toma posse. Escreva, não tenha preguiça não, sabe? Depois vai ler, vai repetir, mas repita sentindo. Olha, eu sou a luz que ilumina meu relacionamento. Eu quero ser essa luz que ilumina meu relacionamento. Eu quero ser. Eu quero meu relacionamento iluminado. Então eu sou a luz que ilumina meu relacionamento. Eu sou essa luz. Sabe? Então esse trabalho diário durante 21 dias vai transformar alguma coisa dentro de você e vai a sua intuição te trazer algo que você não conhecia antes, e isso é uma prática de espiritualidade. E nós, sem prática de espiritualidade, que é buscar o estudo, a compreensão, o entendimento e aplicar em nossa vida, isso é prática de espiritualidade, sem ela nós não temos resultados bons em nossa vida. Gente, será que dá para entender que a humanidade parou de praticar espiritualidade? Por isso ela decaiu? Hein? Então, eu sou muito entusiasmada com o meu assunto, que eu amo esse assunto, eu amo eu me tornar minha luz, eu amo levar luz a vocês, e o meu desejo é ajudar pessoas a resolverem seus relacionamentos, porque só quem resolve seus relacionamentos é que conseguem subir na escala do progresso da vida. A gente tem o primeiro degrau, que é a sobrevivência, o segundo, que é o relacionamento. Todo mundo parado aí, não sobe para o terceiro, que é a prosperidade. Gente, nós temos que mudar essas coisas. Então, é isso. Esse que eu queria deixar para você hoje. Muito obrigada pela presença e peço vocês que comentem depois, né, nessa live o que vocês acharam, né? Deixe lá, porque outras pessoas, quando virão para ver, elas veem que outras pessoas estão também se envolvendo com isso, querendo melhorar sua vida, seus relacionamentos, porque, gente, nesse momento da humanidade, é o que nós precisamos aprender a fazer, a parar com as divisões, né, a nos unirmos e ficarmos sendo um só corpo, um só propósito, né, essa coisa de união que é o que nos leva para frente, né? Então, até quarta-feira, onde nós faremos nova reunião, tá? E eu aguardo vocês. Até lá, muito obrigada. E uma boa semana e boa prática com a sua frase aqui. Eu sou a luz que ilumina meu relacionamento. Bom demais, né? Tchau, tchau, gente. Beijo.